Assista agora o podcast MR12 TV com Miguel Moreira e Antônio Pinto com o tema A Fuga à Paternidade. Hoje vamos falar da fuga à paternidade. Para todos vocês que estão interessados a participarem, fiquem nos comentários e sejam todos bem-vindos. Já assim vou deixar lugar ao nosso amigo para poder assim se apresentar e falar um pouquinho daquilo que ele é. Primeiro eu quero agradecer o convite que me foi formulado. Sou o Antônio Pinto Wassamba. Sou professor de profissão, tenho algumas formações de língua portuguesa, de gestão e agora um pouco mais ligado à área de direito. Somos, sobretudo, tudo que nós somos, sobretudo somos cristãos. Já assim vamos começar com o nosso tema sobre a fuga da paternidade para todos aqueles que fogem da sua responsabilidade, fogem de assumir aquilo que é de direito. Então estamos aqui para falar um concernente a isto. Já assim vou começar a dar a palavra ao nosso amigo Antônio Pinto Wassamba. Nos explica um pouco, sinceramente, o que é a fuga à paternidade? A fuga à paternidade é, na verdade, um afastamento ou negação das responsabilidades que um pai tem com, digamos assim, a sua família, mais concretamente os filhos. Quando um pai deixa de assumir as suas responsabilidades, de dar aquilo que a Constituição da República de Angola, quando ele falar do ordenamento jurídico angolano, deixa de dar aos seus filhos, no caso, ensino, mas quando eu digo aqui ensino, um pouco mais ligado à própria educação em si, ensino é um pouco mais restrito. Então, quando deixa de dar uma educação, quando deixa de dar saúde, quando deixa de dar proteção e todos os elementos que propiciam o crescimento à criança ou ao filho no geral. Então, tudo isto é fuga à paternidade. Então, a nossa Constituição, ela clarifica que, estamos aqui a falar do artigo 35º, os artigos, digamos assim, as alíneas 5 e 6, que coloca em questão, clarifica o que é que os pais devem garantir aos filhos. Como fiz referência, isso não é algo que, pronto, está escrito e não. O ordenamento jurídico angolano já prevê, não é o que o pai deve ceder ou deve, digamos assim, ser o provedor da família nestes aspectos que eu já fiz referência antes. E é importante que, dentre todas as instituições que existem na sociedade, no caso a família, o Estado e várias outras instituições, todas elas devem agregar valor e criar um ambiente sadio para que a criança ou os filhos no geral possam crescer em várias dimensões para que sejam de facto cidadãos úteis para a sociedade. Certo? Então nessa cena nós podemos entender também que a fuga à paternidade pode constituir um crime. Pode ser um crime a fuga à paternidade. É assim, a fuga à paternidade em si só não há uma tipificação como tal de ser crime, a fuga à paternidade como tal. Mas quando é que o fenômeno torna-se crime? Vamos olhar, por exemplo, a Lei 25/11 de 14 de julho, a chamada Lei da Violência Doméstica. Aí, como violência doméstica, quando, por exemplo, um pai abandona aquilo que ele tem que fazer, como é que é a tipificação? Abandono de provimento aos filhos. Aí está tipificado como crime. A fuga à paternidade em si traz-nos ao abandono familiar. O abandono tem que tornar-se aos filhos em crime. E segundo o Código Penal, ele prevê uma moldura penal, como disse, de 2 a 8 anos de prisão efetiva. E aí, quer dizer, pronto, ele vai para a cadeia, porque ele está preso, ou seja, ele é condenado, mas sai e indemniza. Não, é 2 a 8 anos de prisão efetiva, mas ainda assim na prisão. Depois ele tem de assumir, ou tem de indemnizar, no caso, a mãe e também os filhos. Então, neste caso, nós podemos assim também procurar saber o que leva com que muitas dessas pessoas ocorram nesse tipo de prática, fugir às suas responsabilidades, ter esse tipo de prática mesmo na sua vida, sabe que é alguém que se colocou em certo problema, mas ele tenta procurar mecanismo para não assumir
com as consequências ou com aquilo que ele mesmo preparou hoje? A perda de valores morais. Outra causa é também a infidelidade conjugal, o desemprego e a falta de condições financeiras. Todos esses motivos fazem com que, claramente de forma específica, vamos aqui, por exemplo, há pessoas que não têm o real valor do que é ser pai. Do que é ser pai. Há o pai e há o gerador. Certo. O gerador, digamos, ele pronto, relacionou-se, depois a mulher deu a luz e ele acha que pronto, já fez o trabalho. Mas agora há o pai. O pai é uma missão, é um papel. É aquele que, digamos assim, arca com as suas consequências por causa daquilo que ele fez. Então muitos não têm essa noção. Também por várias razões, não é? Ou porque não gosta da pessoa, ou porque acha que não é necessário ele fazer isso. E também outras coisas, por exemplo, é a infidelidade, ou vamos dar exemplo, um pai que cometeu adultério, por exemplo, ou uma coisa que coloca em causa, por exemplo, o casamento entre ambos, então vão separar-se. Eu, por exemplo, como professor, tenho visto muitos casos. A maior parte dos alunos que apresentam algumas debilidades, até mesmo cognitivas, de aprendizagem, são filhos dos pais separados. Regra geral, se perguntares, por exemplo, quem é que o pai, os pais são separados, a maior parte dos alunos que apresentam este quadro, na sua maioria, são pessoas que, enfim, não vivem com o pai nem a mãe. Por que eu falo isso, por exemplo? Há os chamados papéis. Para que uma criança cresça devidamente, com todas as condições. E quando eu falo condições, não está a falar apenas materiais, estou a falar de todas as condições psicológicas também. É necessário o concurso de vários fatores. E há aqui o papel de mãe e o papel de pai. Cada um de forma muito específica. Mas o papel de pai, aquela voz, não digo assim, aquela voz de macho, não, mas uma voz de para. Olha, para aqui, porque há aquilo que se diz, normalmente, as nossas mães são mais sensíveis, ou chamam de deixa andar. Mas se a mãe diz deixa andar, o pai tem que colocar o limite aí. Então, vamos supor que não há aquela voz de para. Então o filho vai continuando e depois pronto, cria aquela situação infelizmente, de desvio de conduta que muitas vezes, que também já é uma das consequências. Então, existem, como disse, estas causas que propiciam a chamada fuga à paternidade. Muitas vezes, quando falamos de fuga à paternidade, não estamos a falar apenas um pai fugiu, está distante, não. Muitas vezes o pai também não está, o pai está mesmo em casa, só não exerce. Essas pessoas que nos com o pai, mas ele está lá mesmo em casa. Isso também podemos chamar como fuga da paternidade. Também é fuga. Um pai que, quer dizer, vive dentro de casa com a família, mas não tem aquela atividade como pai, certo? Também é fuga da paternidade. Assim, nosso amigo Antônio Pinto Assado, também queria bem avançar, concernente mesmo este assunto sobre a fuga da paternidade. Isso também afeta no crescimento da criança. Além de afetar no crescimento da criança, também afeta a sociedade assim. Porque nós podemos ver que certos jovens que hoje cresceram e envergaram no caminho da delinquência, em outros caminhos, muitas das vezes esses jovens são aqueles jovens que cresceram sem a presença do pai ou da mãe. O que você tem para nos falar consequentemente a este caso? Uma das consequências que acarreta por si só é o desvio de conduta. Vou dar um exemplo aqui muito prático. Para que uma pessoa cresça, vamos dar exemplo de uma criança, ele vive muito na imitação. Só que o adulto também imita, só que o imitar da criança e o imitar do adulto é diferente. E nós aqui falamos dos modelos. Por exemplo, eu sei que você tem um modelo. Na igreja, por exemplo, na sociedade, olhas para alguém, não, este aqui é um modelo. É um padrão. E vamos olhar para alguém que não tem modelo, que não é um modelo paternal que ele siga. O que vai acontecer? Se no bairro ou no outro meio tiver alguém com uma grande influência, ele que seja delinquente, essa pessoa será um modelo deste mundo para essa pessoa. Certo. E claramente, se o modelo deste indivíduo é alguém que não tem, digamos assim, uma conduta aceitável na sociedade, claramente que este indivíduo é um potencial criminoso. Então, uma grande consequência. Acaba de contaminar a sociedade em si, prejudicando todos que estão ao seu redor. E a delinquência por si só
é também um outro fenômeno que muitas vezes é provocado pela fuga à paternidade, que tem consequências muito grandes, porque imagina, um jovem, um adolescente, existem funções que este mesmo adolescente, este mesmo jovem, digamos assim, tem na sociedade. Vou dar um exemplo. Um adolescente de 14, 15 anos, 14 horas, ele tem que estar na escola. Se ele não estiver na escola, ou no centro de formação profissional, enfim, se não estiver nestes lugares, claramente ele está se perdendo. E o tempo é um recurso irrenovável. Que passa Nós temos que aproveitar o tempo de tal forma que, se não aproveitarmos, então estamos a colocar em causa o nosso futuro. E depois, esse tempo, mais tarde, vai nos cobrar. Então, se ele está na escola, ele está se ocupando com uma coisa boa. Claramente está fazendo uma coisa que não é boa. E depois, a sociedade perde sempre. Quando nós vemos um delinquente, olhamos para alguém que não tem uma boa conduta, pronto, isso é muito triste. Nós devemos refletir ao máximo que é um potencial quadro que um país poderia se perder. Aproveitar. Certo. E aonde se coloca o Estado neste tipo de fenômeno? Onde fica o Estado? Qual o papel do Estado concernente a este fenômeno pelo qual tem alarmado bastante a nossa sociedade? O Estado deve ser o promotor de todos os valores para que todos na sociedade possam crescer de forma condigna. O Estado não deve abandonar, não deve se miscuir das suas responsabilidades. Deve criar, digamos assim, a própria sistematização de tudo quanto faça a própria sociedade evoluir. A criação de programas que tornam, por exemplo, a inclusão das pessoas. E queria aqui falar sobre um aspecto muito importante, e aqui é um pouco de economia. Então, existem os chamados agentes econômicos, que é o Estado, a família, temos também as instituições financeiras e não financeiras, depois o resto do mundo. O Estado, por si só, uma das suas funções econômicas é a redistribuição dos bens ou da renda. Então, quando o Estado provê, não é verdade, que as famílias tenham alguma renda, então estaria a diminuir o índice de fuga à paternidade. Por exemplo, uma das causas, e nós até podemos fazer também referência a isso, é a dificuldade financeira. Certo. Já houve até casos, e eu tenho certeza absoluta que tendo em conta os 3 vídeos, acho que já fizeste publicação de alguns vídeos a este caso, de pais, ou até mesmo mães, que deitam os filhos porque não têm condições de assumir. Imagina, uma mãe, fala-se muito de fuga à paternidade, mas também já houve fuga à maternidade. Mães que abandonam os próprios filhos, depois de aguentar os 9 meses, darem luz, colocam seus filhos nos contentores, deitam nos outros. Se calhar também nós podemos começar a olhar para esse fenômeno. Esse fenômeno também está sendo muito alarmante, esse fenômeno. Antigamente não era, digamos assim, um hábito, não era com muita constância, mas hoje em dia já se vê muito, até mães que abordam, já não tem condições, ou o pai fugiu e ela também foi, praticamente. A última semana aconteceu, acho que foi no mês de novembro, aquela senhora que vendeu os seus 3 filhos por 3 milhões de quanto? Isso é a dificuldade financeira. Então, quando nós temos dificuldade financeira, por falta de emprego, é um outro fenômeno, mas que o Estado, quanto mais, claramente a questão do desemprego, o Estado nunca vai resolver a 100%, mas quanto mais minimizar, quando o Estado empodera as famílias, quando o Estado permite que as famílias sejam robustas, claramente o abandono ao filho, e aqui é o pai, aqui é o pai. Mas também, aqui não são os pais, também as mulheres. Atenção, pessoal. Nós estamos a tratar do tema a fuga à paternidade, mas neste caso, nesta colocação, não é somente os rapazes que têm esse tipo de prática. Nós temos acompanhado em outras cadeias televisivas, nas redes sociais, muitas meninas, jovens, mulheres, que pela qual abandonam, depois de ter nascido, criança de um dia, de um mês, no contentor. Mas, como estamos a falar de fuga à paternidade, vamos só falar de rapazes. Pois é, então,
Tenho tido com muita frequência este fenômeno que, lamentavelmente, e nós condenamos a todos os títulos porque colocam em causa, digamos, o crescimento harmonioso de uma sociedade em si. Então, como perguntou, e reitero outra vez, não é? O Estado tem uma responsabilidade muito grande de evitar que este fenômeno atinja níveis que nós estamos a ver o seu avanço, a velocidade da luz, a fuga da paternidade e até, pronto. Muitas vezes se diz, até nas redes sociais também, claro, eu não sei se já falou sobre isso, penso que a pergunta aqui já, e se vou falar, acho que vai falar brevemente, das profissões, ou mesmo das pessoas que mais causam este fenômeno, que é os pais que mais fogem, digamos assim, o papel de ser pai. Polícia, pá, os pais, os taxistas. Bem, não sei se professores. Não está professores. Não, mas isso é professor de pá, tem dito, né? As pessoas que mais têm esse tipo de prática, não estamos aqui a acusar, né? Mas é muito de verdade. Nossos irmãos policiais, os pais. E também os camionistas, sempre que fazem uma viagem, tem uma tendência de se meter com uma mana, deixa um puto aí, e a vida vai indo. Agora, nosso amigo, caindo, falamos sobre isso dentro de uma sociedade, e vamos levar também esse assunto no campo religioso. É assim, para falar sobre no campo religioso, da Bíblia, o que a Bíblia fala, assim, em poucas palavras, para não serem muito profundos, né? A Bíblia tem uma resposta, e claramente uma resposta, não, tem várias respostas para todos os fenômenos sociais que acontecem na nossa sociedade, para o pleonasmo. A Bíblia tem solução para todas elas. Então vamos olhar para Deus primeiro como modelo de pai. Deus fez-nos a semelhança, não é? Fez-nos a sua imagem e semelhança. Deus orienta que a figura paternal deva, digamos assim, ser dirigida ou olhar ele como um grande modelo. E estamos aqui nos lembrando, por exemplo, do Salmos de número 127. Vamos aqui fazer a analogia que o salmista fazia a referência, que o caçador é o pai e a flecha é o filho. Quando o caçador está para ir à sua atividade, ele deve fazer o quê? Deve preparar a flecha. Deve ser está aguçada. E quando nós aguçamos, estamos a fazer de forma manual. Como é que fazemos de forma manual? Estamos a mudar, estamos a caprichar, afinar. Temos que tornar essa flecha perfeita. Então, o salmista olha para o filho como flecha. O pai deve olhar para, digamos assim, para o filho e caprichar, deve prepará-lo. Ok, para o futuro. Para o futuro, seja, mais do que o futuro é preparar o filho para quando sair. Porque a família é uma instituição de Deus. O dom de gerar, o dom de ser pai, também é uma condição de Deus, que nos emprestou. O pai é Deus. Então nós somos pais também, a condição. Deus emprestou-nos essa paternidade. Então, logo, introduz-nos aqui a ideia de ser Deus a quem nos devemos de assemelhar. Ao ser pai, o que Deus fez? Deus amou. Deus se compadeceu. Quando eu falo amar, é amar o filho. Nós muitas vezes, e até diz-se muitas vezes que as mães são aquelas que mais demonstram amor, e o pai é muito aquele de duro, e muitas vezes até acompanhamos aqui nas salas de aulas alunas a virem a chorar. Mas você depois pergunta por quê? Porque o pai não gosta, o pai fez aquilo. Às vezes não é porque o pai não gosta, não, é aquele rigor, às vezes vê as coisas bem feitas. Exatamente. Então, a Bíblia olha para a paternidade como um dom de Deus. E como fica referência, o livro de Provérbios é muito rico, digamos, nessas orientações, mas que os pais devem claramente olhar para o modelo de Deus e seguir as instruções, as orientações do próprio cristianismo em si, como diz o livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz que cresçamos na graça, conhecimento e na estatura. Todo pai deve promover a que o seu filho cresça nessas três dimensões. Porque se ela cresce, digamos, se ela cresça mais numa, em detrimento da outra, há aqui um certo desequilíbrio. Então é bom que promova todos que sejam todas as dimensões, digamos, o indivíduo
cresça para que seja útil, quer seja na sociedade, como também na igreja. E tenhamos muitos cidadãos e tenhamos também muitos cristãos. Certo, pessoal, estamos chegando na reta final do nosso programa, na reta final. Agradecendo a todos vocês que estão ali do lado, acompanhar a nossa conversa. Vamos publicar toda a gravação no YouTube, no Facebook, no Instagram. Estamos assim aproximando da nossa reta final da nossa conversa. Qual é a palavra? Uma palavrazinha para aquelas pessoas que uma vez na vida fizeram esse tipo de prática, abandonaram seus filhos. O que é que tu tens para dizer a estes indivíduos? Pois, o conselho que eu dou é, esta vida é muito curta. Nós devemos sempre deixar um legado. Este legado vai fazer com que as pessoas possam sempre fazer o bem. E como fiz referência, a vida é tão curta, que quando nos assustarmos já somos velhos. Depois já não há tempo para nada. Depois nos perguntamos o que é que nós fizemos na humanidade. E como dizia Nelson Mandela, o pior indivíduo é aquele que sai do mundo do jeito que ele encontrou. Nós temos sempre que fazer alguma coisa assim, que impacta a nossa sociedade. E nós, enquanto jovens, temos que investir cada vez mais naquilo que nós devemos ser, não é? O que nós somos, devemos investir cada vez mais. Os pais devem dar mais atenção para os seus filhos, porque quando assim acontece, nós estamos a formar, de facto, pessoas que serão depois úteis à própria sociedade em si. Então, pessoal, façamos sempre as coisas. É mais fácil fazer o bem do que fazer o mal. Você, quando faz o mal, pensa 2, 3 vezes, mas o bem não. O bem, quando feito de forma natural, então faz bem e depois transborda para outras pessoas. Então, façamos. Já sim, nós queremos agradecer a você, nosso amigo Antônio Pinto Assamba, por ter nos concedido o seu tempo. Muitíssimo obrigado, porque não foi fácil, né? Ocuparmos o seu tempo, mas você se disponibilizou a estar aqui conosco. E também para você que está do outro lado, nós agradecemos bastante por tempo que você ficaste ali a acompanhar a nossa conversa. Só para lembrar, este programa será todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras nós teremos temas novos temas. Então, você que me segue e você que não me segue, começa já a me seguir no Instagram, no Facebook, e todas as quartas-feiras estaremos aqui a conversar com todos vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, que Deus vos abençoe, fiquem em paz. Nosso amigo vai se despedir também, para nós deixarmos o nosso recinto. Pois, pessoal, acompanhem um projeto. Temos que cada vez mais apoiar toda a iniciativa dos jovens. Nós devemos sempre dar as mãos, porque nós precisamos depois pensar na própria inclusão da nossa juventude, e toda coisa que for feita para o bem, devemos sempre cooperar. Para esse projeto, muita força, muita garra, tem todo o meu apoio. Também gostava tanto que esse apoio fosse extensivo para todos os nossos telespectadores, nossos seguidores. Acompanhem, apoiem e não sairemos a perder, pelo contrário, estaremos sempre a ganhar. Certo, nós estamos a despedir, fiquem bem. Nos vemos daqui a mais uma semana. Quarta-feira, sempre fala da família. Estaremos aqui a bombasticar toda a tarde de quarta-feira. Fiquem bem, fiquem com paz. Nós fomos.